Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Café com AC, Minutos de Saber, e estamos aqui no estúdio Osasco 304, aqui na Avenida Dionísia Alves Barreto 500, no terceiro andar, sala 304, tá? Agende o seu horário para a gravação do seu vídeo de sucesso, seu podcast de sucesso pelo telefone 11 993 36 7001. E vamos à vinheta de abertura do nosso programa de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui, Café com AC, Minutos de Saber, hoje com uma entrevistada muito pra lá de sensacional, ela é fantástica. Mas antes da gente falar com ela, vamos falar um pouquinho sobre a biografia dela, tá? Estamos então aí de volta com Café com AC, Minutos de Saber, e ela é uma explosão de pessoa. Ela é formada em educação física, mas foi por conta dos pés, ou seja, dançando, né? Que ela aprendeu a ler o movimento das pessoas. Por mais de 15 anos, hoje vamos descobrir com o gingado dessa pessoa, né? Através da dança, que transformou no ritmo uma comunicadora técnica e sensível. Com vocês, Zilmar Miranda. Oi, Zilmar, tudo bem? Muito legal ter você aqui, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui falando desse tema tão especial e com você, que é um querido. Tá. Zilmar é muito amiga nossa, gente, é uma pessoa muito querida. Eu me lembro, Zilmar, que o primeiro evento que nós fizemos juntos, né? A gente estava conversando nos bastidores, né? Você ia fazer uma entrega de uma unidade de apoio à mulher, né? Aqui na cidade de Osasco, né? E foi ali o primeiro contato com você. Você super elegante, como mestre de cerimônias, chamou muita atenção, porque até então a cidade de Osasco ela só recebia mestres de cerimônias homens, né? E você foi o grande diferencial, com a sua voz maravilhosa, com a sua postura fantástica de profissional, né? Mas eu quero começar essa nossa gravação de hoje, no Café com AC Minutos de Saber, já te dando um quebra-gelo, uma provocaçãozinha, tá bom? Vamos lá. Então, pra gente começar assim com o pé direito, se você estivesse em uma festa e uma banda começasse a tocar uma música de preferência sua, mas o cerimonial te chamasse exatamente nesse momento para assumir o microfone, em um evento super formal, seu corpo iria para o palco e o seu coração ficaria na pista? Como seria? Olha, na verdade, assim, sendo um convite, o meu coração ele ficaria na pista dançante, mas por conta do convite eu iria, sim, assumir e com toda a grandeza para poder fazer a entrega daquele evento. Respondi sua pergunta? É mais ou menos isso? Com certeza, porque afinal de contas, a gente conversando nos bastidores, você falou que para mim você nasceu na Bahia, né? Conta um pouquinho da sua infância para mim. Que assim, foi uma infância assim, você veio cedo para São Paulo, mas deve ter alguma história para contar. Eu vim bem pequenininha. Na verdade, meu pai é baiano, a minha mãe é do interior de Marília. E fiquei na Cachoeirinha até uns 6 anos, mais ou menos, fui para Barueri. Uhum. E ali fui crescendo, onde estou até hoje. Minha família, na verdade, assim, a família da minha mãe geralmente a gente imagina que é o baiano que tem aquele sacolejo, aquele ziriguidum todo. Mas né, na minha história, a história é a seguinte: a família da minha mãe sempre foi uma família muito dançante. Forró não faltavam, os meus tios. Então, eu cresci num ambiente muito gostoso, de muita história, né? Quando os meus tios vinham visitar a minha mãe, era sempre assim, aquela cena. Na cozinha, café gostoso, passado na hora, como aquele que nós tomamos ainda há pouco aqui, delícia. Gostoso. E assim, ouvindo muita história. Então, eu cresci ouvindo história, cresci em contato com o movimento. Né? Então, muito legal. Você falou em movimento, história, dança, música, né? Isso vai de encontro com essa próxima pergunta que eu vou fazer para você. O que o corpo diz que a voz não consegue expressar? O corpo, eu digo assim, a expressão corporal, sempre falei para os alunos que existe o corpo e a música.
O corpo, ele reflete aquilo que você sente que a música te toca. Então, não há como você se movimentar diferente daquilo que você sente. Então, por isso que eu acho a dança tão especial, porque quando a gente está se movimentando solo ou com parceiro, no caso, eu dei aula há muito tempo de dança de salão, então, assim, não tem como você se distanciar da música. Sempre diz que a música, ela toca o seu coração e aí ela explode o movimento. Então, assim que eu sinto o movimento, a música em mim. E como a gente, só enfatizando, né? Como você é do interior da Bahia e toda essa convivência com a família também, né? Você acha assim que, pelo fato, né, dessa família com esse carisma que o baiano tem, né? Você acha que isso influencia também em contagiar o público? Você acha que é mais fácil por conta dessa vivência que você já teve com a família? Olha, eu vou falar do meu caso. Para mim, eu fui descobrindo a comunicação com o tempo. Porém, confesso que quando você cresce num ambiente descontraído, né, com uma família que está ali, todo encontro, tem sempre sorriso, alegria, e isso vai moldando também a sua forma de ver a vida, de como você vai crescendo, mesmo diante dos desafios, vamos dizer assim. Então, eu digo que os meus tios, eles contavam as histórias de infância que ia da lágrima ao riso numa velocidade que a gente... Então, eu ficava ali. Então, eu digo que influencia, sim. A base de onde você é formado, as pessoas que estão ao seu lado, com certeza faz diferença. Eu gostaria de jogar agora falar um pouquinho sobre o mundo corporativo, mas a dança no mundo corporativo, porque você trabalhou muito essa questão, né? Fala um pouquinho a respeito desse trabalho que você realizou. Olha, a dança no ambiente de trabalho, ele vem não somente a dança pela dança, mas sim vem apoiar da expressão corporal. É claro que é um movimento neutro, né? Ele não vai ser, como que eu vou dizer? Não é um movimento que ele vai ser, parece com funk, parece... Não é um movimento da moda, digamos assim, mas é uma expressão corporal que ali a gente faz para que as pessoas tenham mais desenvoltura, relaxa mais o corpo. Então, a dança entra nesse aspecto, tá? Dei aula há muito tempo em uma grande empresa do meio aqui do Brasil. E, assim, a dança ali era um momento das pessoas se soltarem, interagir com a outra pessoa, um momento mesmo bem gostoso para que as pessoas pudessem deixar os encontros corporativos ainda um pouco mais alegre, divertido, mas isso para apoiar. E como que funcionava? Você trabalhava com grupos grandes, pequenos? Como que funcionava dentro dessa empresa, no caso? Inicialmente, essa empresa, ela tem uma música, que é uma música tema, que vai acompanhar durante todo o ano seguinte, em todo o território nacional. Então, se você for em uma distribuição dessa empresa no Acre ou lá no Rio Grande do Sul, é a mesma música. E aí, é uma coreografia que eu preparo para que eles possam, todos os encontros, tocar aquele tema do ano, se animar e aí sim iniciar as atividades. Então, eu entrava em contato primeiro com o escritório, ali tinha gestores, diretores, presidente. Então, ali todos eles aprendiam a coreografia, mesmo porque acompanha todos os encontros corporativos. E, posteriormente, tinha um grande evento e que tinha força de venda. E aí sim eles aprendiam. Ou seja, uma coreografia que da presidente da empresa até a consultora de vendas, todos eles dançam a mesma música. Então, a dança que une as pessoas, é isso, né? Une. Que legal. Diz pra mim, Osimar, o primeiro sim que você teve, né, para você falar no microfone, como que foi? Conta pra mim como foi a sua primeira experiência em falar em microfone. Na verdade, foi assim, eu dava aula de dança e teve um evento, final do ano,
E tinha um palco para apresentar bingo, essas coisas, entrega de premiação. E aí uma pessoa muito querida chegou para mim e falou assim: garotinha, hoje você vai apresentar aí os brindes que teremos. Eu, tá bom, mas você vai ficar do meu lado? Vou ficar do seu ladinho. Então tá bom, aí fica fácil. Pois bem, ele chegou para mim, entregou o microfone e simplesmente, na hora que eu virei, ele não estava mais. Ele estava bem distante, só fez assim para mim. E ali foi um desafio, porque você estava com... era um banco, né? Com uma plateia enorme, me virei. E ali foi indo um passo atrás do outro, mas a minha primeira experiência foi assim. Deu aquele friozão na barriga, mas você encarou. Encarei, como estou encarando agora também, o AC. E no caso, assim, você tinha que seguir algum script, alguma coisa nesse dia? Tinha. Ele dava uma pauta e aí a gente tinha que improvisar. Mas era um improviso, assim, muito discreto. Então, ele também sabia que não poderia deixar uma iniciante numa posição tão responsável, digamos assim. Mas você já tinha uma ideia de qual era o rumo da conversa ali, então? Tinha, porque eu sempre fui muito observadora. Certo. Observação é uma coisa muito importante, né? Você estar no local e começar a querer entender tudo aquilo que está na sua volta, na verdade. Hoje as pessoas, assim, faça isso, ela faz só aquilo. Ela não quer entregar mais nada. Hoje as pessoas estão mais tranquilas, às vezes, numa situação. Não existe uma questão de estar projetando mais ideias, né? E, na verdade, quem quer trabalhar, no caso, com eventos... Quanto mais aberto você tiver, melhor. Porque você vai entender como funciona a parte de sonoplastia, a parte de coreografia. Então, você acaba, até mesmo num evento corporativo, você acaba entendendo o todo, porque não é só o seu trabalho. Então, a sua forma de se comunicar, você vai apresentar, mas tem um tempo que você precisa cumprir, porque vai entrar uma atração musical, por exemplo, e aí você vai tendo esse olhar um pouco mais amplo do evento. Aí faz uma grande diferença mesmo. Certo. Diz para mim, Zilmar, realizando sonhos, qual a história de inspiração na dança, por exemplo, que mais te marcou? Algo assim que aconteceu assim, que você falou, meu Deus, isso vai ser difícil, não sei se eu vou conseguir, marcou tua vida, ou teve uma história de sucesso, por exemplo, que você teve dentro da dança? Olha, na dança, por ser dança de salão, eu sempre trabalhei com pessoas, digamos assim, que não eram alta performance. Então, vinha ali o mecânico, o motorista, a secretária, o engenheiro. Então, era um universo muito grande. E na secretaria, certa vez chegou um rapaz e ele falou para mim, ele falou assim, Zilmar, o meu sonho é aprender a dançar. E, no primeiro momento, eu realmente vi que era um trabalho desafiador. Mas eu virei para ele e falei assim, olha, se você quer... É só você acreditar. Eu estou aqui para te ajudar no que eu posso, mas vai depender mais de você, mas eu estarei aqui. No primeiro momento, eu falei assim, nossa, ele não vai ficar um mês. E ficou. Ficou, se superou. Então, e eu sempre utilizei um pouquinho do humor, porque quando você está aprendendo, seja a função que for, você tem muito receio, você se contrai. Então, através do humor, a gente deixa a pessoa à vontade, principalmente com dança. Era um homem. Falei assim, vai com calma, deixa um pé esquerdo de lado, usa só um. Então, a gente vai brincando de uma forma que não ofende a pessoa, mas depois de um tempo, ele já estava arrasando. E hoje continuei dançando. E é bem interessante essa questão da pessoa se auto-superar, né? Da pessoa falar, vou até o meu limite e poder estar chegando no ápice e subir o pódio, não é verdade? É muito gratificante, porque as pessoas chegam para aprender, para se divertir num salão, num baile, enfim. Com o tempo, a gente proporcionava para essas pessoas que só queriam fazer 2 para lá e 2 para cá, a oportunidade de subir ao palco, dançar
e, de fato, ser um artista por um dia no palco, com figurino, maquiagem. Então, era extremamente gratificante. E como foi essa transição da dança? Você falou um pouquinho daquele susto que você tomou, que a pessoa pega o microfone para você. Como é que foi assim, essa transição da dança para a mestre de cerimônias e apresentadora? Foi justamente por conta desse trabalho que eu fazia para essa empresa, essa dança corporativa, que a gente ficava uma semana num super seminário. E aí eu fiquei com uma semana pendente com o nosso diretor da secretaria, e eu tinha que pagar de alguma forma. Então eu falei assim, eu estou precisando, quitar essas horas, como que eu posso fazer? Ele virou para mim e falou assim, Zilmar, você que já está apresenta, no caso assim, conduz com os alunos, está acostumada com o público, então dá para você apresentar a cantata de Natal. Ok, vamos lá, vamos embora. E aí peguei, é um evento que acontecia final de ano, várias atrações natalinas, e na primeira, eu até conto, depois a gente fala do livro, e na primeira vez que eu fui apresentar como mestre de cerimônias, era um pianista muito conceituado do Brasil, e eu estava com uma amiga do lado, eu falei, amiga, qualquer coisa você me fala. E aí foi, de fato, eu gostei dessa experiência, mas, claro, percebi que precisava de um pouco mais do que só a vontade de apresentar, só o jeito de apresentar. Era necessário ter o quê? Especialização. Porque tem coisas que o dom você pode até ter, mas a técnica ela é extremamente importante para fazer com que você se torne um profissional da área. Porque a sua formação é educação física, não é isso? Educação física. E também tem um MBA aí na conversa, não é isso? Isso, mas a MBA veio bem depois. Sim. E em qual área mesmo? Em gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Então, tudo contribuindo, né? Mestre de cerimônias, dançarina e gestão de pessoas. Primeiro foi a educação física, que aí eu migrei para dentro dessa experiência, que foi a primeira vez o apresentar. Aí eu comecei a fazer cursos de mestre de cerimônias. Um pouquinho mais adiante, tive a necessidade de ficar um pouco, digamos assim, mais técnica para atender os vários tipos de eventos. Aí eu fui fazer locução, fiz locução. E aí, na sequência, fiz alguns cursos, que aí acho que a gente vai entrar, mas enfim, migrei para além de eventos corporativos que eu já fazia, celebrações sociais. Aí eu fui fazer cursos de celebração social e logo depois, pouco depois, aí sim, veio a MBA em gestão de pessoas, que eu sou, assim, apaixonada. Zilmar, a gente já está terminando aqui o nosso bloco aqui do episódio falando sobre comunicação em as várias expressões, aqui no Café com AC Minutos de Saber. E aí eu gostaria de fechar esse bloco com você, te convidar para um próximo episódio, tá? E fazer uma pergunta para você. A dança da vida, tá? Se a sua trajetória fosse um ritmo musical hoje, qual seria esse ritmo musical? Fácil. Mesmo porque quem me conhece sabe que essa minha resposta ela é 100% verdadeira. Salsa. É uma mistura empolgante. Por quê? Fala mais para mim. Porque eu sou uma pessoa que, mesmo tendo, em alguns momentos, eu sou calma, mas, assim, eu sou agitada, eu gosto de festa, eu gosto de conversar, eu adoro um café, né? Desde a época, quando eu dava aula de dança de salão, sempre convidava os alunos, vamos tomar um cafezinho, vamos bater um papo, porque eu acho que é isso. A dança, ela une as pessoas, mas é ali naquele bate-papo que você acaba trocando ideias e isso vai ampliando para uma amizade verdadeira de anos. E na comunicação a mesma coisa, né? Não apresentar. Mas seria salsa, 100%. Legal, vou ter que aprender nessa salsa. Então, fácil.
Zilmar Miranda, muito obrigado aqui pela sua participação aqui no Café com AC, Minutos de Saber. Um forte abraço e a gente se encontra num próximo episódio. Você que está vendo o nosso vídeo, nas redes sociais, pelo Instagram, café.com.ac, no TikTok também, café.com.ac e no Facebook, Café com AC. E se inscreva no nosso canal. E vamos comentar e compartilhar. Forte abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.